A possível redução da maioridade penal é um assunto que tem mobilizado a sociedade e tem muita gente que pesquisa esse tema. Eu vou conversar agora com a mestra em Saúde da Criança e Adolescente e médica do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da Universidade do Estado do Rio, Mariana Caroni. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Qual é o posicionamento do Núcleo de Estudos em relação a essa questão? Então, o posicionamento do NES em relação a essa questão é um posicionamento de profissionais que têm como preocupação maior a proteção dos adolescentes e jovens. Então, em função de tudo que a gente pesquisa, em função da nossa prática, nós nos posicionamos de maneira contrária à proposta de redução da maioridade penal. O jovem de 16 anos, ele tem condições de responder criminalmente? Explica pra gente como é que funciona isso. A questão, Luciana, é a seguinte: a gente não defende que esses jovens não sejam punidos. O que acontece é que eles já são punidos. Já existe uma legislação a respeito disso, existe uma lei a respeito disso, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que infelizmente não é cumprido em sua totalidade, em sua dimensão. Talvez até se o ECA fosse levado mais a sério, a gente não precisaria estar tendo diversas das discussões que a gente vem tendo nesse momento, porque nós teríamos uma política de proteção, uma política de acolhimento às crianças e adolescentes muito diferente do que as que a gente tem acesso hoje em dia. Essa questão da redução da maioridade, ela ganha eco, na verdade, com essa questão da insegurança da sociedade. Existe realmente, de fato, um aumento da agressividade do jovem hoje? Vocês percebem isso? Olha, a gente não tem nenhum estudo concreto a respeito da comprovação de maior agressividade dos jovens hoje em dia. O que a gente tem são observações feitas por diferentes instituições, diferentes pessoas com alguns vieses. O que eu queria aproveitar esse espaço aqui para falar, Luciana, é o seguinte: a lei que está sendo discutida agora no Congresso, ela parte de um pressuposto que é um pressuposto falacioso. E aí eu, enquanto profissional de saúde, nós do Núcleo de Estudos de Adolescentes, estamos muito preocupados com isso. E que pressuposto seria esse? Se você lê o texto na íntegra, a gente encontra como uma das principais justificativas para a redução da maioridade penal um argumento de que o adolescente hoje em dia tem um desenvolvimento cerebral superior ao adolescente de algumas décadas atrás, quando a maioridade penal foi instituída em 18 anos. Isso existe? Isso não existe. Daí eu estou afirmando aqui para você que esse é um argumento falacioso. O que a gente tem de evidências científicas a respeito disso? A gente tem diversos estudos sobre o desenvolvimento cerebral desenvolvidos por instituições sérias. A gente teve um seminário recente, organizado pela Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília, que discutiu essa questão e apresentou dados de alguns desses estudos. O que esses estudos demonstram é o seguinte: que o cérebro não está pronto no final da infância. Ele continua se desenvolvendo por toda a adolescência e só completa esse desenvolvimento em torno de 20 a 21 anos de idade, quando o indivíduo já está na fase adulta. Mariana, muito rapidamente, eu queria que você dissesse quais seriam as consequências de uma redução, então, da maioridade penal nesse sentido. No sentido biológico? Biológico. Bom, o que a gente sabe também, em função de diversos estudos, é o seguinte: o ambiente no qual o indivíduo se desenvolve tem um peso muito grande nas repercussões, enfim, em termos de repercussões no desenvolvimento. Então, e aí a gente não fala só de exposição à tecnologia, que é o que a lei defende, que eles teriam esse desenvolvimento mais acelerado em função da disposição à tecnologia. Isso não é verdade, isso já foi comprovado por outros estudos. Mas o que a gente sabe, o que é verdade, que já foi comprovado, é que a carência afetiva, a exposição a modelos negativos, a socialização precária, isso sim, tem um peso enorme em termos de desenvolvimento. E se você reduzir cada vez mais a faixa etária dos adolescentes que vão ser mantidos em regime de cárcere, é isso que você vai estar favorecendo. Então, a gente acredita que vai haver consequências muito deletérias, né, se esse projeto for aprovado. Tá certo. Muito obrigada, Mariana. Boa tarde para você. Boa tarde, querida.